Fala galera, meu nome é Thaís, eu sou biomédica, especialista em hematologia e o assunto de hoje é monócito, como não confundir essa célula. Hoje eu vou te ensinar como identificar essa célula de uma vez por todas. Se você já gosta desse assunto, ou se você gosta de hematologia, é biomédico, trabalha com análise clínica, já se inscreve no canal, curte aqui o vídeo, que assim eu sei que você está afim de conteúdos muito parecidos com esse aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês, porque hoje o assunto é específico sobre o monócito. Para começar a entender como é o monócito, a gente vai começar a falar da família, tá? Do monócito. Então a gente vai falar qual é a primeira célula que dá origem ao monócito em si. Porque dessa forma fica mais fácil para você entender toda a morfologia dessa célula, que às vezes pode se confundir com algumas outras células aí quando você estiver lendo a sua lâmina, tá? Partindo do princípio que o monócito é uma célula da família dos leucócitos agranulares. E isso quer dizer que ele não possui grânulos visíveis lá no seu microscópio, tá? Então, quando você estiver observando as células, você não vai conseguir observar os grânulos no monócito, tá? Então, essa já é uma informação muito importante para você não se confundir. O monócito, então, ele dá início aqui no seu monoblasto, né? Eu coloquei aqui duas imagens desse monoblasto para vocês verem que ele já tem um pouquinho de aparência de monócito mesmo, tá? Ele é uma célula grande, ele tem o seu núcleo, olha só, volumoso, né? Ele tem o seu núcleo grande. Por vezes, a gente pode observar, assim, nucleolos aqui no monoblasto, e ele vai ter o seu citoplasma de coloração puxado para o basofílico ou para o acinzentado, né? Tem uma coisa que a gente precisa entender, é que nem sempre a gente vai ver a célula naquele formato de atlas, né? Que a gente está acostumado a estudar. Muitas vezes elas têm aparência diferente, por isso mesmo eu coloquei dois monoblastos aqui que são diferentes, tá? A gente pode ver que esse já tem seu citoplasma mais puxado para o basofílico, enquanto esse aqui tem o seu citoplasma um pouquinho mais claro, mais acinzentado. A célula da sequência da maturação do monócito é o promonócito. Ele é uma célula que tem o seu núcleo extremamente característico. Ele sempre vai ter esse núcleo aqui, ó, que parece que ele tá como se fosse dobrado, tá? Como se você tivesse pegado ele, feito uma dobradura. E a gente pode até dizer que ele é discretamente lobulado, tá? Por conta dessa dobradura que ele tem aqui. Ele também vai ter o seu citoplasma aqui, ó, de coloração acinzentada. E a gente consegue observar nessa imagem aqui que tem alguns grânulos bem fininhos, assim, mas que são quase que imperceptíveis, tá? Sim, ele é classificado da família dos agranulócitos, mas por vezes a gente observa alguns grânulos extremamente finos, como se a gente não consegue observar, mas sim ter uma percepção de que tem um pouquinho de granulação nele, tá? Mas não quero que vocês se confundam, tá? Ele é classificado como família dos agranulares, tá bom? E como curiosidade, se vocês estiverem contando os blastos de monócito e observarem tanto o monoblasto, que são essas células aqui, ou os promonócitos, os dois são classificados como blasto, tá? Não precisa fazer uma classificação diferenciada de monoblasto ou de promonócito, tá? Então vamos falar agora dessa célula propriamente dita, né, que é o monócito, que é uma célula que gera dúvida em muitas pessoas, tá? Então vamos lá, vamos primeiro descrever como é essa célula. Ele é uma célula, tá, que tem o seu citoplasma azul claro ou acinzentado. Por vezes, você vai ter sim a percepção de que você está observando um grânulo, tá, nele, granulações extremamente fininhas, mas isso é muito raro de acontecer. Quando ele está ativado, ele vai possuir vacúolos, tá? No seu citoplasma, e aí já fica bem mais característico, né? Que é um monócito. O núcleo dele, que é o que pode mais gerar confusão. Ele é um núcleo pleomórfico. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele tem várias formas. E eu tenho certeza que é por isso que gera confusão aí, quando vocês vão identificar. Existe uma dica que eu acho muito importante dizer aqui também, é que quando você está lendo uma lâmina, é muito importante você olhar a lâmina inteira, tá? Não olhar uma única célula e começar a identificar. Por quê? Porque às vezes o paciente, ele tem um padrão para aquele tipo de célula, né? Pode até parecer besteira que eu tô falando, mas é isso que acontece. Muitas vezes o paciente, ele tem alguns neutrófilos pequenininhos, que talvez seja diferente de outros pacientes que você já viu. Outras vezes vai apresentar um monócito muito característico, com cara de monócito, e outras vezes ele vai ter uns monócitos mais diferentes mesmo, tá? E isso é característico de cada
pessoa. Isso também pode acontecer, tá, gente, na bancada laboratorial. Então é muito importante também falar isso para vocês. Sempre observem a lâmina inteira, não fiquem se confundindo somente com uma única célula. Tá confuso? Corre a lâmina toda para você conseguir ter uma noção de que célula pode ser aquela, tá? Às vezes pode ser até por eliminação, né? Você vai começar a ler a lâmina e você fala, eu não sei que célula é essa, parece um bastonete, mas eu não tenho certeza. E aí, conforme você vai fazendo a sua contagem, vai observando qual é o padrão daquele paciente, e aí você consegue enxergar que aquela célula ali não era um bastonete, mas sim um monócito, tá? E falando que o monócito, ele é uma célula pleomórfica, e eu disse o quê? Que ele tem um núcleo de várias formas. Então vamos lá. A gente pode observar aqui, nessa primeira imagem, que o monócito ele tem o seu citoplasma abundante, de coloração acinzentada, que pode ser puxada até para um pouquinho mais basofílica, tá? Ele tem vacúolos desse lado aqui do seu citoplasma, e ele tem o seu núcleo, que a gente pode chamar de núcleo cerebriforme, tá? Isso é uma característica muito grande do monócito. Quando a gente tem dúvida, a gente também pode observar o tamanho da célula em relação às hemácias. O monócito, ele normalmente tem o seu tamanho muito maior do que o das outras células, tá? Vamos falar aqui dessa imagem número 2. Essa célula é um monócito e ele tem uma aparência aqui do seu núcleo de como se fosse uma cromatina que estivesse mais madura, né? Ele lembra bastante o neutrófilo. A gente pode até falar que ele tem o seu núcleo lobulado, né? Porque realmente ele tem estrangulamento aqui nas extremidades aqui do núcleo. Porém, a gente não observa granulação aqui. E a gente está vendo que a proporção do núcleo é uma proporção muito grande em relação ao seu citoplasma. Isso também é uma característica de monócito, é ter o seu núcleo maior, núcleo com proporção grande. A gente consegue observar isso nas 3 células. Olha como ele tem uma proporção maior, aqui ele pega mais da metade da célula, mais da metade do citoplasma celular. Esse daqui, muito maior, também tem a sua proporção grande, e esse aqui, que é bem característico de monócito, também tem a sua proporção grande. Então, ter um núcleo com uma proporção maior também é característica do monócito, tá? Vamos aqui para a nossa terceira imagem. Aqui nessa imagem é um monócito muito característico, que às vezes pode até se confundir com o linfócito atípico, né, o linfócito reativo, mas a gente observa que ele tem o seu citoplasma mais abundante, um pouquinho mais espalhado aqui entre as hemácias, tá? Aqui no canal tem vídeo falando da diferença de monócito e linfócito atípico, tá? Vou colocar o card aqui em cima em algum lugar. E a diferença principal quando você tem dúvida entre monócito e linfócito atípico é que o citoplasma do monócito, ao encostar nas hemácias, ele não se torna mais basofílico, ele não se torna de coloração mais basofílica, que é o que acontece com o linfócito atípico, tá? E descrevendo essa célula aqui, essa imagem, né, que é um monócito, a gente está vendo que ele tem a sua proporção nuclear grande, ele tem o seu núcleo cerebriforme também, e a gente pode falar que o seu citoplasma, ele é da coloração acinzentada. A gente descreve a cromatina do monócito de cromatina intermediária, tá? Ou seja, ela não é aquela cromatina com aspecto maduro, como de um neutrófilo, né? Que ela é bem arroxeada e ela até parece que é meio emblocada, assim, dividida pelas fibras mesmo do DNA. E também, ele não tem aquela cromatina frouxa que a gente observa lá nos blastos, nas células mais imaturas. Então, a gente classifica ele como uma cromatina intermediária. Se eu fosse dizer para vocês em uma aula dos cursos, eu sempre falo que é aquela cromatina que parece mais uma gelatina, sabe? Que é quando você vai colocar o dedo assim, ela tem um pouquinho só de resistência. Se você forçar um pouco mais o seu dedo, você consegue, né, furar a gelatina. E é isso que acontece aqui no núcleo do monócito. A gente tem essa impressão de que ela tem a sua cromatina, o seu núcleo é como se fosse gelatinoso, tá? Cromatina intermediária. E fazendo uma comparação, aqui é uma das células que geram confusão aí por conta do núcleo do monócito. Eu vou falar para vocês sobre monócito e bastonete, tá? O monócito, como eu falei para vocês, ele vai ter a sua característica, o seu núcleo pleomórfico. Então entendam que ele pode sim aparecer de várias formas. O importante é você entender como ele é, em quais situações ele vai aparecer e qual é a principal característica dele, certo? Então a gente vai olhar o que? O tamanho da célula em relação às hemácias. A gente vai olhar a proporção do seu núcleo para o citoplasma da célula, a gente vai olhar granulação e a gente vai olhar coloração do seu citoplasma e também do seu núcleo, tá? Essa daqui
que é um monócito, a gente observa que ele tem um núcleo de formato reniforme, que sim, poderia ser confundido com o bastonete, mas a gente observa que o bastonete ele tem o seu núcleo mais magrinho, tá? Ele não vai ter um núcleo assim tão gordinho como aqui no monócito. E ele tem a sua cromatina parecendo, né, aparentando uma cromatina mais madura. Mas se a gente observar mais de perto, a gente observa que a sua cromatina não tem essa aparência tão emblocada como de uma cromatina madura, igual aqui aparece nesse bastonete. E a gente também observa que o seu citoplasma tem a coloração mais acinzentada, e a gente classifica ele como um monócito. Já aqui no bastonete, primeiro que ele é da classe dos granulócitos, tá? Então ele vai ter grânulos de coloração azul ou arroxeadas, e a gente observa até que esse bastonete aqui tem bastante granulação. Ele vai ter a sua proporção nuclear menor do que a proporção aqui do monócito, né? Falando de núcleo, ele vai ter a sua forma aqui de C ou formato de S, ele não vai ter nenhum tipo de estrangulamento, né, aqui dentro do seu núcleo, mas a sua cromatina é uma cromatina mais madura, né? A gente observa que ele sempre vai ser um pouquinho mais fino, tá? Ele vai ter o seu núcleo mais afilado do que do monócito com o núcleo bastonado. E isso classifica ele como bastonete. Se você gostou dessa aula, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal. Um beijo para vocês e até a próxima.